Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Senado agora. Quem deve julgar o crime da utilização de trabalho escravo ou da morte do trabalhador pela falta de equipamento de segurança? Procuradores e juízes acham que a Justiça do Trabalho é a mais adequada para esses casos e reclamam que causas trabalhistas acumulam na Justiça Comum porque são tratadas como menos importantes. Eles querem modificar a lei e discutiram o assunto em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Representantes da Justiça Trabalhista querem mudar a lei para incluir a competência penal entre suas atribuições. A Justiça do Trabalho é a única justiça, é o único órgão do Poder Judiciário que não detém atribuição penal. A Justiça Eleitoral, que julga, logicamente, ações eleitorais, ela detém competência para crimes eleitorais relacionados à temática e à matéria eleitoral. A Justiça Militar também é uma justiça especializada. Da mesma forma, detém competência criminal para julgar crimes militares. Eles acreditam que a especialização do juiz é importante e que a ampliação da competência da Justiça Trabalhista vai ajudar a diminuir a impunidade. Por que nós temos a justiça, que é una, dividida em ramos, portanto, uma divisão de competências? Não é por outra razão, senão pela necessidade de que o julgador tenha o domínio do que está julgando, para que possa distribuir a justiça com a maior, com o maior acerto possível. Somos todos seres humanos, mas todos cometemos erros, portanto, mas a chance do erro diminui muito quando nós dominamos a matéria sobre a qual estamos tratando. Mas a Associação dos Juízes Federais é contra. Eles acreditam que todos os juízes são capazes de julgar qualquer caso e que poderia haver parcialidade de julgamento se apenas juízes trabalhistas julgassem esses tipos de causa. Colocam, nesse caso, o juiz do trabalho quase que como um aliado da vítima. Quase como que alguém que tivesse maiores condições de entender o sofrimento das vítimas de crimes contra a organização do trabalho, das vítimas de crime contra a administração da Justiça do Trabalho. As razões declaradas é que fazem com que a sociedade deva repelir de forma mais veemente ainda essa alteração de competência. Infelizmente, ainda há uma imagem a respeito da Justiça do Trabalho que a desloca 70 anos no tempo e a identifica como uma justiça basicamente classista. Uma justiça que adota lados e, desde logo, porque os adota, prejulga. Isto é uma grande verdade. De imediato, apresentar um projeto de lei que eu recebi em mão do Ministério Público do Trabalho, da ANAMATRA, que vai na linha de garantir que tudo que for ações impetradas na Justiça que envolvam o mundo do trabalho deve ficar na Justiça do Trabalho. O Senado pode votar nesta terça a PEC do trabalho escravo. O governo ainda tenta mudar a proposta que tramita há 15 anos no Congresso. Trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes. 21 milhões de pessoas são escravizadas no mundo, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Geram 151 bilhões de dólares de lucro por ano na exploração sexual, no trabalho doméstico, agricultura e outras atividades econômicas. No Brasil, só em 2013, 2.200 pessoas foram resgatadas nessa situação. Nos últimos 20 anos, foram 47 mil. É um fenômeno que ocorre em todo o Brasil e, por isso, nós temos que dar uma sinalização bem clara do Estado brasileiro de que não compactamos com isso. Entendemos que é necessário um avanço na repressão econômica ao trabalho escravo. Há 15 anos, a PEC do trabalho escravo tramita no Congresso. Ela prevê a expropriação de imóveis urbanos e rurais onde haja mão de obra escrava. As propriedades seriam destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular.
A votação no plenário está prevista para esta terça-feira. Há um clamor popular para que se dê condições de enfrentar de fato o trabalho escravo. A votação da PEC é altamente necessária e importante. É um desejo da sociedade brasileira. Para entrar em vigor, a emenda constitucional precisa de uma regulamentação que vai dizer quando e como o imóvel deve ser expropriado. É aí que vem a polêmica. Já existe um projeto no Senado que recebeu 55 emendas. O relator, senador Romero Jucá, defende a votação da proposta junto com a PEC. É importante que a gente aprove tanto a emenda constitucional que combate o trabalho escravo, quanto a regulamentação que tipifica e que pune o trabalho escravo. Portanto, nós queremos combater o trabalho escravo no Brasil e é importante esses dois instrumentos legais. Mas o governo discorda do texto. O principal ponto é o momento da expropriação. Na proposta do Senado, seria apenas depois de o processo passar por todas as instâncias de julgamento. Não pode haver uma condenação tratada de julgado criminal para que haja o início desse processo. O que a gente sugere é que esse processo corra ao mesmo tempo de que o processo criminal. A legislação tem que ser bastante caracterizada, bastante dura, mas bastante objetiva para não cometer injustiças também. A Comissão de Constituição e Justiça promove amanhã mais uma audiência pública para discutir a reforma do Código Penal. O texto, elaborado por uma comissão de juristas, surgiu de uma iniciativa da presidência do Senado. A reunião contará com a presença do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Código Penal brasileiro em vigor tem mais de 300 artigos. Ele data de 1940, quando o Brasil tinha pouco mais de 41 milhões de habitantes. Hoje o código pode ser acessado de qualquer lugar, a qualquer hora. E os brasileiros são 200 milhões. Ciência, tecnologia, a sociedade, tudo mudou. A palavra-chave é participação. Nesta terça-feira, às 9 da manhã, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania realiza uma audiência pública para debater a reforma do Código Penal. Acompanhe você também pela TV Senado, ao vivo, via internet. O site da TV Senado, que transmite as atividades da casa ao vivo pela internet, é esse que aparece aí na tela: www.senado.leg.br/tv. O Senado agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Assista em instantes a sessão plenária desta segunda-feira. Boa tarde.